Vocês sabiam que a abundância financeira pode trazer assim uma transformação imensa na vida de vocês? Filhotes, nesse curso não é só um curso de prosperidade, é um curso que vocês vão aprender a lidar também, a aprender a lidar com o dinheiro. Muitas pessoas dizem, eu quero a prosperidade, eu quero se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera, mas não é só querer ter o dinheiro, você tem que também saber a diretriz, o caminho do dinheiro, como manter sua prosperidade. Um exemplo, você de repente ter o ego e arrogância com o dinheiro não vai combinar muito. Então, nesse curso aí, eu vou estar ensinando detalhes. E não só alcançar a prosperidade em si, né? O pataco em si, né? Como também ter o padrão de manter ele diante da tua vida. Então, não perca esse curso, hein, filhotes? Vamos aproveitar e vamos falar de Martin Luther King e Malcolm X. Acho que um de cada vez merece análise. Eu fiquei surpreso como a gente nunca analisou os dois. Verdade. A gente analisou todo mundo e não falou desses dois. Menos eles. Não é? E, enfim, dois homens muito importantes, Vandinha, pela luta racial. Um pouco mais a favor do diálogo, o outro um pouco mais a favor da porrada. Exato. Mas os dois foram importantes. Acho que os dois tiveram ideias que reverberaram de maneira importante. E quem tiver com preguiça de ler história pode assistir o X-Men, né? Porque a gente tem o Magneto e o Professor Xavier, que contam basicamente a história do Martin Luther King e do Malcolm X de uma maneira um pouco mais lúdica. Perfeito. Agora vamos pro Malcolm X, Fonfon. Faz dos dois. Vamos. E aí depois a gente faz possíveis comentários. Esse seria o profeta se fosse canalizar para o lado da espiritualidade, aonde traz o dom da profecia também o dom da palavra, numa inteligência bem maior, aonde trazia também a centralização e trouxe diante de tudo o raciocínio rápido e totalmente organizado diante do próprio mental. Uma visão saudável e uma sede de transformar, muita energia paralela entre um e o outro, né? Esse traz mais uma organização mental maior, aonde traz também o dom da palavra e também dos lados totalmente oposto diante da vida, aonde ele amava a defesa, determinava muito o caminho de força e sempre lutou por tudo. A primeira luta foi na sua própria família, aonde discordava de muitos atos do próprio pai. Isso foi formando dele um espírito digno e muito verdadeiro, muito justo, claro e objetivo, a ponto de discordar até mesmo da própria educação paterna naquela época, aonde sempre teve as opiniões próprias, traçando caminhos, também guiado por uma força espiritual, mas mais regida pelas forças de Oxalá, que é Cristo, que não só o conduzia, como através dessa energia, ele também conseguia mover e transmutar os caminhos. Aqui traz que ele tinha também um dom de dopagem. A palavra era tão sutil, tão certeira, que de repente no meio de uma negatividade, no meio de um fogo cruzado, ele conseguia ter o dom de abrandar e de fazer com que as piores tempestades se tornasse um campo de liderança e de uma qualidade produtiva. Esse era o dom de apaziguar e também de reorganizar os caminhos de uma forma muito prazerosa. Ele teria totalmente 70% o dom do profeta. Seria assim um grande, se fosse corrigido pela igreja evangélica, seria um pastor de uma palavra, de uma premonição muito grande, né? Então traz o lado da profecia, aonde traz isso no DNA. A função, o período e o tempo desse espírito na Terra foi e continuará sendo espiritualmente de um grande valor. Um era pastor mesmo, né? O Martin Luther King era pastor. Primeiro. E esse cara era meio que um profeta, né? Mas ele era da religião muçulmana. Então, vamos dizer que ele exercia aí... Os dois exerciam, de uma certa forma, o papel de médium no sentido de estar se utilizando aí da palavra de Deus nos seus discursos de uma certa forma, em um certo nível, né? Para levar o pessoal a fazer a compreensão dos problemas raciais que os Estados Unidos enfrentavam, né? Esse mais ainda. O outro sim, mas esse na espiritualidade com uma força bem maior. Ele era mais agressivo, né? Ele era mais... Vamos pegar em armas, né?
E o Martin Luther King tinha um discurso mais pacifista, assim, de vamos negociar e... Acho que ambos foram muito importantes para as conquistas dos direitos civis nos Estados Unidos aí na década de 50. Você é mais Martin Luther King ou mais Malcolm X, Danielzinho? Eu sou um pacifista, né? Eu sou mais Martin Luther King, mas a história prova que pegar em armas acelera bastante o processo. Chama atenção, dá uma balançada na estrutura, né? Pois é um perigo iminente que é bom negociar, né?